PIB não é uma organização que faz cultos no fim de semana e você decide vir para participar ou não. A PIB é um organismo vivo de pessoas que estão buscando a Deus e que Deus está construindo e fazendo coisas através dessas pessoas para transformar a nossa cidade. E eu quero que você entenda o seguinte: o que Deus está fazendo e vai fazer no nosso meio é sobrenatural. Eu tenho meus planos, a gente tem um planejamento, a gente está falando sobre construção, tudo isso está planejado, a gente faz a nossa parte. Mas saiba que o que Deus vai fazer é muito maior do que você imagina, muito maior do que eu imagino, e a PIB não é um lugar que você vem, você assiste isso acontecer. Eu quero te convidar a você vir com a gente e fazer parte desse processo na nossa cidade. Amém? Você crê nisso, que Deus está trabalhando? E que o teu papel não é só vir e assistir e ver o que Deus vai fazer. Vem com a gente, vamos juntos. Eu creio que Deus está fazendo algo sobrenatural através de nós e às vezes apesar de nós. Deus na sua soberania está trabalhando. O que Ele vai fazer, nós vamos olhar para trás daqui a alguns 5 anos, vamos dizer: meu Deus, como isso aconteceu, olha só, a gente nunca imaginava, olha como Deus tem transformado vidas aqui dentro, nos ajudado a alcançar a nossa cidade. Eu te convido a você fazer parte disso, a você não só assistir, ver Deus fazer, dizer: ah, que legal, lá na PIB aconteceu. Não, eu estava lá, eu estava junto, Deus moveu em mim também, Deus me usou também, e juntos, pela graça de Deus, nós alcançamos muito mais do que a gente podia imaginar. Vamos junto nessa? Show de bola, vamos junto. Gente, nós estamos numa série, faltam 2 semanas para o fim da nossa série, hoje e domingo que vem. A série se chama Liberdade. Nós estamos falando sobre a vida que Deus tem para nós, a vida que Deus intencionou para nós, e as muitas coisas que vêm ao longo do caminho para roubar essa vida, para travar essa vida e para tirar a nossa liberdade. Nós falamos sobre questões espirituais, nós falamos sobre interferências, falamos sobre várias coisas de uma forma bem prática, e hoje é um assunto talvez dos mais práticos de todos, e é um assunto cabeludo. Hoje nós estamos falando sobre perdão. Perdão. Por quê? Porque sem a gente entender e exercitar o perdão, uma vida livre é impossível. Não tem como eu viver em liberdade, viver uma vida não presa, se eu estou preso a coisas do passado. O perdão é crucial para eu e você termos liberdade em Cristo Jesus. E não tem como fugir, porque o perdão é o ponto central do cristianismo. O cristianismo existe, nós estamos aqui hoje igual doido, cantando e fumaça e luz, para falar: cara, Jesus me salvou, eu era condenado na cruz, Ele me perdoou dos meus pecados, me deu a capacidade de ter relacionamento com Deus, o Criador do universo. Isso é o ponto central do cristianismo. Não tem como fugir desse tema, e não tem como nós vivermos uma vida livre se nós não entendermos um pouco sobre perdão e exercitarmos isso. O que eu quero fazer hoje é tentar desmistificar algumas coisas a respeito de perdão. Porque todos nós, não vai ser novidade para você dizer que a gente deve perdoar. Todos nós sabemos que a gente deve perdoar. Tua mãe te ensinou isso, tua avó te ensinou isso, a vida te ensinou isso, mas a grande maioria de nós não entende bem o que é perdão e não entende bem como eu devo perdoar. Eu sei que eu devo, mas eu não sei bem o que é, tenho confusão quanto a isso, e não sei como chegar lá. E aí a gente diz: perdoa, tá, mas o que é isso exatamente? Como que eu faço isso? Eu não sei. Às vezes a gente cobra uma coisa para a qual nós não damos ferramentas. Eu espero poder te dar algumas ferramentas e talvez desmentir algumas mentiras a respeito do perdão. Nessas áreas práticas da nossa vida, tem muita gente que tem muita opinião sobre perdão. Dependendo do programa de TV que você assistir, do livro que você lê, da pessoa que você falar, eles vão falar coisas que às vezes são até convincentes a respeito de perdão, mas podem ser mentiras a respeito de perdão, podem ser falsidades quanto a perdão. A gente precisa entender o que é o que não é, para a gente poder agir de uma forma bíblica nesse respeito. E se você tem coisas pesadas na sua vida que estão te travando, talvez só eu falar que o tema aqui hoje é perdão, teu batimento cardíaco já acelerou. Se a gente pudesse botar uma coisa para medir teu batimento cardíaco, já começou a subir a pressão, você já está nervoso. Eu sabia que não era para eu ter vindo hoje. Fique bem tranquilo.
O propósito de Deus para nós nessa noite é desmistificar algumas coisas e libertar muitos de nós aqui no nosso meio. Você acredita que Deus pode te libertar de coisa que você fala, cara, isso eu vou carregar comigo o resto da vida? Deus diz, você não precisa. Você não precisa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Algumas pessoas relutam com a ideia de perdoar porque têm conceitos errados. Por exemplo, pastor, se eu perdoar, eu perco o direito de me vingar. Eu preciso manter o perdão porque um dia eu vou conseguir vingar e eu fui machucado e eu quero machucar de volta. É um entendimento errado sobre perdão. Pastor, eu não vou perdoar porque se eu perdoar, eu perco a minha proteção. É lembrar disso e manter isso vivo que faz com que eu tenha um escudo para me proteger de outras ofensas, de outras mágoas, de outros abusos. Se eu perdoar, eu baixo a minha guarda e eu sou agora indefeso de novo. Também está errado. E tem conceitos errados como esse que fazem com que a gente fique com medo, a gente se tranque, e o inimigo, Satanás, que é o pai da mentira, opera na mentira para nos manter cativos, nos manter presos e roubar a nossa liberdade. Então nós vamos falar sobre o que é e o que não é perdão hoje. Vamos passar um bom tempo falando sobre o que não é perdão, para desmistificar algumas coisas e depois vamos te convidar a agir em cima disso. Abra sua Bíblia, se você trouxe uma contigo, senão vai aparecer no telão. No livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, vai ser o nosso texto principal hoje. Tem vários textos sobre perdão na Bíblia que a gente poderia discutir. Eu estou limitando para alguns por questão de tempo, mas Efésios 4, 31 e 32 tem algumas coisas bem interessantes para a gente ver. O apóstolo Paulo é quem está escrevendo. Ele diz o seguinte no versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Vamos prestar atenção nas palavras. Primeiro ele diz, livre-se, não é assim, deixa de lado, não usa tanto, tenta maneirar um pouquinho, segura a onda e não, ele diz, cara, livre-se disso, joga fora, sai correndo, dá teus pulos, fica longe disso, porque isso é veneno para a sua vida. Livre-se de toda a amargura. Porque eu e você sabemos que se ficar um pouquinho ali, cresce, né? Fica um pouquinho ali, vai remoendo, vai crescendo, daqui a pouco aquela coisinha se tornou uma coisona e está mexendo com a nossa vida. Livre-se, joga fora, corre para longe, lança para longe de você, tudo que é amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Se você tem dúvidas hoje, se você tem alguma coisa para perdoar, se tem alguma coisa talvez em você que precisa ser liberta e perdoada, essa é uma boa lista para a gente fazer um checklist, né? Será que eu tenho amargura no meu coração? Será que eu tenho indignação por alguém, ira por alguém? Será que tem alguma coisa? Essa lista faz um check-up do nosso coração. Será que eu estou caluniando alguém? Se você está caluniando alguém é porque tem algo lá dentro que está saindo daquilo que seu coração está cheio, a boca está falando. Sabe aquela pessoa que você não aguenta, você procura uma oportunidade. Ah, mas não me fala daquela pessoa, porque aquela pessoa bota tudo para fora. Tem algo aqui dentro que precisa ser resolvido. É calúnia, é ira, é indignação. Você está colocando isso para fora, você está sendo maldoso, maldosa com alguém. Isso é sinal, talvez, de que tem algo não resolvido, que te prende. Ah, não, pastor, não me prende. Prende sim. Vamos parar de mentir. Não passa pelo mesmo lugar da rua. Né? Se estiver no mercado ali, no corredor do mercado, você já dá a volta, vai para outro corredor. Ah, essa pessoa para mim não existe. Existe sim. Tanto é que você não consegue nem comprar uma jarra de maionese no mercado, porque aquela pessoa está comprando jarra de maionese também. Então, livre-se de tudo isso. Talvez tenha algumas coisas que sinalizam uma falta de perdão, alguma coisa precisa ser lidada. Voltando ao versículo. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Olha o versículo 32. E sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando-se, está aí a nossa palavra, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Seja bondoso, primeiro livre-se de tudo que é ruim, e agora seja bondoso e compassivo, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Cara, é complicado, né? É um pedidozinho assim básico, né? Perdoe assim como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Não está dando muita margem para a gente aqui.
Eu quero falar contigo sobre 3 conceitos rapidamente, antes da gente falar sobre perdão. Justiça, misericórdia e graça, para a gente entender. Justiça, misericórdia e graça. Justiça é você dar a uma pessoa aquilo que ela merece. A raiz da palavra justiça vem literalmente daqueles pesos antigos que tinha, né? Botava o peso de 1 quilo do lado, você botava o feijão a granel do outro lado até que equilibrasse. Você coloca, né, 1 quilo aqui, quando tiver certo, está justo, está certo. Justiça é dar a alguém aquilo que ela merece. Ela te machucou, você, né, retribui isso. Misericórdia é você não dar a alguém aquilo que ela merece. Então, ela merece ser castigada, ela merece alguma coisa, ela merece tal, e você decide não dar isso para essa pessoa. Graça é ainda maior. Graça é quando você dá a uma pessoa aquilo que ela não merece. Justiça, aquilo que você merece, eu te dou. Misericórdia, cara, você merece sofrer, mas eu vou segurar minha onda. Graça, você merece sofrer, mas eu vou te dar graça, bondade, amor, perdão, eu vou acima, não vou só te isentar da tua culpa, mas eu vou derramar graça sobre a tua vida. Gente, é isso que Deus fez com a gente. Graças a Deus, Ele não nos deu o que nos era merecido, certo? Deus é um Deus justo, Ele encontrou em mim e em você injustiça por causa do nosso pecado. Deus não pode tolerar a injustiça, Ele manda seu Filho Jesus para morrer sobre a cruz que nós não merecíamos, e Ele não somente não nos dá o que nós merecíamos, que era a morte e o inferno, mas Ele nos dá salvação, vida eterna, graça em Cristo Jesus. Nós somos recipientes disso. Recipientes disso. Então, quando a gente fala sobre perdão, a gente tem que começar do ponto de partida do seguinte: ao falar sobre perdão, eu parto do ponto de partida que eu sou perdoado em Cristo Jesus. Então, ao falar sobre isso, eu começo entendendo que eu já recebi essa graça, já recebi esse perdão de Deus, e agora, então, eu me preparo para fazer isso. É interessante que o versículo ele fala sobre misericórdia e sobre graça. Diz ali no versículo 31, primeiro, livre-se de toda amargura, indignação e ira, ou seja, não dê às pessoas aquilo que elas merecem, isso é misericórdia. Então, seja misericordioso, livre-se da amargura que você poderia ter, a ira, a calúnia, não faça isso, não dê à pessoa aquilo que ela merece, joga isso fora, livre-se disso, e aí vá acima disso e dê graça, seja bondoso, seja compassivo, perdoe, assim como Cristo te perdoou em Cristo, Deus te perdoou em Cristo Jesus. Tem uma história na Bíblia que é muito famosa, a gente não vai ler ela por questão de tempo, mas Jesus que conta uma parábola, uma história, não é uma história verídica, mas Jesus está ensinando algumas coisas de uma forma que a gente pode entender. E diz que tinha um rei e tinha 2 servos, um servo devia 10.000 sacos de ouro, imagina uma sacola cheia de moeda de ouro, 10.000 dessas, o número não é importante, o importante é entender, era uma coisa impagável, o cara devia isso ao seu mestre, ao seu rei. E ele chega lá com essa dívida. Naquela época, o que se fazia se você não podia pagar a dívida, era vendido, você com sua esposa, com seus filhos, eram vendidos como escravos para pagar a dívida. E você vivia o resto da sua vida como escravo, ou daquele a quem você devia, ou de uma outra pessoa, enfim, a tua vida acabava por causa de uma dívida. E Jesus conta a história que esse homem chega para esse mestre e diz assim: tem misericórdia de mim, por favor, perdoa a minha dívida. E esse mestre diz: beleza, te perdoo. E ele cancela aquela dívida impagável que aquele homem tinha. E manda ele embora para casa, um homem livre agora. No caminho para casa, ele encontra com outro homem que devia a ele não 10.000 sacolas de ouro, mas 100 moedas de prata. E ele pega esse cara e ele cobra dele com a maior dureza, com a maior firmeza. Ele cobra esse homem: olha, eu vou te jogar, eu vou te vender como escravo, você tem que me pagar hoje. Ele é super duro com ele. O cara, o mestre que perdoou os 10.000, descobre isso. E fica furioso, furioso. Cara, eu te perdoei de uma dívida impagável. Esse cara te devia 100 moedas de prata. Traduzindo para a nossa realidade hoje, seria como 3.000 reais. Te deve uma quantia bacana, mas não vai mudar a tua vida, e você agora está quebrando esse cara, e você não conseguiu pegar aquilo que você recebeu e dar para uma outra pessoa. E aí é interessante que Jesus diz que o mestre, ele pega esse cara e joga ele na cadeia para ser torturado. E é estranho a gente falar, né? Nossa, Jesus falando de torturar pessoas, meu Deus, né? O que você está fazendo na Bíblia? Sabe o que Jesus está aí nos ensinando? Quem somos nós nessa história? Tem três personagens, tem o mestre, o rei, tem o cara que devia muito e o cara que devia pouco. Quem somos nós nessa história? Chuta aí.
devia muito. O rei é Deus. Nós devíamos muito a Deus, uma dívida impagável pelos nossos pecados. Na cruz de Jesus, isso foi perdoado, foi cancelada essa dívida, nós somos livres do pecado e da morte. O que Jesus está dizendo ali, assim como você foi perdoado, perdoe também. Aquilo que foi feito contra mim e contra você, aos meus olhos, parece enorme, não consigo pagar, eu vou cobrar até o fim. Quando eu entendo aquilo que foi feito contra mim aos olhos de Deus e quanto eu fui perdoado, é outra conversa. É outra conversa. Perdoe assim como você foi perdoado. Exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Interessante que ele diz que o homem foi lançado numa cadeia para ser torturado. E às vezes a gente fica confuso com isso, mas é exatamente o que acontece com a gente quando a gente não perdoa. Quando você decide não perdoar e guardar rancor, você se tranca numa cadeia autoimposta. Porque você não está livre. Lembra da história do mercado? Você está lá no mercado, você não consegue passar na mesma coisa, não consegue passar na mesma rua, não consegue estar na mesma festa com aquela pessoa porque você tem algo contra ela. Você está livre? Não está. Às vezes, como nós falamos semana passada, às vezes a vida da outra pessoa seguiu, ela nem lembra mais o que aconteceu. Cara, se você falar, ela não vai nem lembrar o que aconteceu. Você lembra onde você estava, que horas era, que roupa a pessoa estava usando, exatamente o que ela falou. Quem está preso, você ou ela? Você. Cadeia autoimposta. E ele diz que é para ser torturado, que é exatamente o que acontece no nosso coração, na nossa alma, quando a gente guarda rancor. Aquilo vai comendo a gente por dentro, aquilo vai devagarzinho, vai tirando a nossa vida, como uma tortura faz. Alguém certa vez falou, eu achei genial, que guardar rancor é como você beber veneno e esperar que outra pessoa morra. Já viu isso? Você está se envenenando, todo dia você dá uma bicadinha ali no veneno. Todo dia você está consumindo um pouquinho, esperando que a outra pessoa, cara, isso só está afetando você, só está consumindo você, só está matando você. E quando a gente entende isso, a gente consegue ter uma perspectiva diferente sobre perdão. Consegue encarar perdão com uma perspectiva diferente, que eu estou numa cadeia, numa tortura autoimposta, e é por isso que Deus, na sua sabedoria, diz: livre-se de toda a amargura. Perdoe como Deus te perdoou. Isso é veneno, isso faz mal para você, isso rouba a tua vida, isso te prende. Você precisa se libertar disso para que você possa ter liberdade. Tem gente que diz: pastor, eu vou só esquecer, vou fingir que não aconteceu, vou só esquecer, vou só tirar da minha mente. Mas não dá certo, né? Se você já tentou fazer isso, você sabe, você fecha os olhos, você deita a tua cabeça no travesseiro à noite para tentar dormir, naquele momento do silêncio, quando você está repensando o seu dia, e aquelas memórias voltam, aquelas palavras voltam, aquele rosto volta para você. Eu conheço pessoas amadas por mim, amadas como filhas, que se não tiver álcool envolvido na hora de dormir, não consegue dormir. Porque quando eu fecho os olhos e não tem ninguém comigo e o silêncio bate, volta tudo, e eu não sei o que fazer, então eu uso o álcool para tentar meio que me drogar para poder dormir. Gente, isso é liberdade? Não é liberdade, não é liberdade. Deus tem algo muito melhor para nós. A alternativa é perdão, mas antes da gente falar de perdão, deixa eu te falar o que ele não é, para você entender. Por favor, entenda isso. Perdão não é esquecer o que aconteceu. Vou repetir, perdão não é esquecer o que aconteceu. Você entendeu? Perdão não é esquecer o que aconteceu. Tem coisas que não tem como você esquecer, você não vai esquecer nunca. Tem coisas que nem seria bom você esquecer. Se alguém te abusou e você esquece disso, você pode se colocar numa situação de abuso de novo, porque você nem lembra. Gente, às vezes o esquecer é saudável, o lembrar é saudável para você dizer: essa pessoa, essa situação, esse local, eu não vou entrar mais, porque eu lembro do que aconteceu. Perdoar não é esquecer, são duas coisas completamente diferentes. Tem gente que pensa que não pode perdoar porque não esqueceu. E aí o pai da mentira diz: está vendo? Você não pode perdoar, você não esqueceu. Perdoar é esquecer, então você não pode perdoar. Gente, perdoar é uma coisa, esquecer é outra.
Perdoar é você fechar uma ferida. A cicatriz vai estar ali. Você vai ter uma história para contar, e as pessoas talvez vão te perguntar, e essa cicatriz aí, o que foi? Você vai dizer, não, aconteceu assim, sim, tal. Machucou, foi difícil, foi complicado, fiz cirurgia e tal, mas a ferida está fechada. Isso não é esquecer, mas é você resolver, você curar aquela ferida que você está carregando. Ah, pastor, mas Deus diz que Ele esquece os nossos pecados. Não diz não. Deus diz que Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos separa das nossas iniquidades, dos nossos pecados, como o Oriente do Ocidente. Mas Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. E tem gente que não consegue liberar perdão, fica preso numa situação porque está esperando esquecer. E dependendo da situação que você passou, você não vai esquecer nunca. Mas você pode sim, em nome de Jesus, perdoar e ser livre. Mesmo que a lembrança continue ali. Você pode ter a lembrança, mas não sentir a dor, não ter o peso, não ter a amarra que vem com a lembrança. Segunda coisa que perdão não é. Perdão não é tolerar o pecado do outro. Perdão não é dizer, está tudo bem então. Então não foi mal, não fez nada de ruim, não teve problema nenhum. Não, perdão não é isso, não é tolerar o pecado. Queridos, alguns anos atrás, uma mulher em São Francisco do Sul morreu esfaqueada pelo seu marido. Porque ele ameaçou que faria isso, ela entendeu que deveria permanecer ali, continuar ali, perdoando, ficando ali, e um dia ele cumpriu a sua promessa e matou essa mulher. Perdoar não é você tolerar o pecado, não é você tolerar o abuso, não é você ficar numa situação de abuso. Você pode sair dessa situação, você pode denunciar o erro e ao mesmo tempo perdoar. São duas coisas completamente diferentes. Se há uma situação de abuso, sabe o que você deve fazer? Primeiro você vai na polícia e você denuncia. E depois você perdoa. E a gente acha que se eu for na polícia denunciar, eu automaticamente não estou perdoando. Não. Duas coisas separadas. Você está fazendo aquilo que é correto, você está declarando uma injustiça e você está lidando com isso de forma legal, e aí a sua atitude do coração é liberar essa pessoa para você não ficar amarrado com ela, porque toda pessoa que você não perdoou ainda, você está arrastando contigo, você só não vê, mas se pudesse ver, você ia ver no teu calcanhar um peso que você está arrastando por aí. É você dizer, eu vou declarar isso é injusto, nós vamos lidar com isso de forma civil, forma criminal, forma correta, e eu vou desligar esse peso para que eu não carregue isso comigo para o resto da vida. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a esposa tem que ser submissa ao marido, ela tem que ficar ali naquela situação. É verdade, a Bíblia diz que a esposa tem que ser submissa ao marido. E o mesmo texto diz que o marido tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, que é morrer por ela. Então não vamos cobrar um lado da história quando a gente não cobra o outro. Perdoar não é ficar numa situação abusiva. Se você está numa situação abusiva ou passou por isso, denuncie. E depois corte toda a ligação para você não ficar carregando pesos aí com pessoas através do perdão. Gente, quando Jesus diz que perdoar, a gente deve perdoar 70 vezes 7. Né? Às vezes a gente diz, não, mas pastor, Jesus diz 70 vezes 7. Ou seja, tem que ficar naquela situação, tem que ficar aguentando aquilo, 70 vezes 7, porque olha, é o que Jesus mandou, então eu vou ficar aqui. Ele está dizendo aqui que a nossa obrigação sim é de perdoar, mas não de ficar numa situação que está errada. São duas coisas completamente diferentes. Perdão, ele não tolera o pecado. E nós também não devemos tolerar. Terceira coisa que o perdão não é. Perdão não é negar que você foi machucado. Perdão não é dizer, não, então não aconteceu nada, então eu vou fingir que não fui machucado. Uma vez uma pessoa me falou, pastor, eu não consigo perdoar minha mãe, eu odeio ela. Eu preciso primeiro me curar, daí eu vou perdoar. Ao contrário, primeiro você perdoa. Você decide perdoar e as emoções seguem isso. Você admite a dor, você diz, cara, aquilo me machucou profundamente. Eu carrego comigo o peso, a mágoa disso, isso alterou minha vida, isso descarrilhou minha vida, isso travou talvez o meu futuro. Eu entendo isso, eu decido perdoar para que essa pessoa não tenha mais controle sobre a minha vida e eu possa seguir a minha vida, eu possa caminhar com maior liberdade. Não é você fingir que nada aconteceu, fingir que não doeu, dizer, cara, doeu, eu estou preso a essa pessoa ainda, eu não quero mais ser, então eu vou admitir, doeu,
mas eu vou cortar esse laço não para libertar ela, mas para me libertar, porque quem está carregando o peso sou eu. O que é perdão, então? Perdão é você concordar em viver com as consequências do pecado de alguém na sua vida. Credo, pastor? Perdão é você concordar em viver com as consequências do pecado, do erro de alguém na sua vida. Você diz, então, não quero esse negócio não quero concordar em viver com isso não é isso que eu desejo para a minha vida. Mas, você já não está vivendo com as consequências do pecado dessa pessoa na sua vida? Sim ou não? Tá, ué. Se alguém te abusou, você já está vivendo com as consequências desse pecado. A questão do perdão é o seguinte, você pode viver preso a essa pessoa, ou você pode viver com essas consequências que você já tem, liberto pelo perdão. Viver com as consequências do pecado, você já vive, isso é realidade, isso é fato presente na sua vida. O problema é que você pode viver com as consequências e amarrado ao passado, ou você pode viver com as consequências projetando um novo futuro com uma liberdade através do perdão que você não tinha antes. Perdoar é entender que eu não vou conseguir voltar no passado e desfazer aquilo que me foi feito. Por isso que é concordar viver com as consequências. Eu não tenho como voltar no passado e desfazer aquele dia. Aquele dia aconteceu, é fato, já é fato presente na minha vida, eu preciso lidar com isso, eu posso lidar ou de forma livre e liberta, ou eu vivo de forma amarrada. Mas o fato já aconteceu, não tem como voltar atrás. E a gente, na realidade, subconscientemente, a gente guarda o rancor pensando, cara, eu vou guardar porque eu quero desfazer aquilo lá atrás. É uma tentativa de negar aquilo que aconteceu. Gente, não tem como desfazer. Aconteceu, aconteceu. Vamos lidar com o que aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Tem como mudar? Não tem. Vivo com essas consequências? Vivo. E agora, como eu vou viver? Com as consequências e amarrado ao passado, tentando desfazer, tentando me vingar dessa pessoa, ou eu vou viver com essas consequências, mas sendo liberto por Deus através do perdão. Não tem como desfazer aquilo que já aconteceu. Tem como você desfazer se isso te prende ou não. Todos nós aqui vivemos com a consequência do pecado do outro. Não tem ninguém aqui que não tenha, de um grau maior ou menor, consequências do pecado de uma outra pessoa. Todos nós temos isso. A escolha que você tem é viver com as consequências do pecado e aprisionado ao passado, ou viver com as consequências do pecado e liberto pelo perdão para você planejar teu novo futuro. Ou você vive preso ao passado, ou você planeja um novo futuro. Gente, o perdão não é uma válvula de escape para quem te ofendeu. O perdão é uma válvula de escape para você. Porque quem está amarrado, acorrentado a um peso que você está arrastando lá do passado é você. A pessoa seguiu a vida dela. Talvez, no caso de alguns de vocês, a pessoa já morreu. E aí? Como é que você vai voltar? Como é que você vai resolver? Você vai conversar como? Você vai se vingar como? Você vai resolver como? Você vai receber um pedido de perdão dessa pessoa como? Não tem mais jeito. E o que talvez você não entendeu ainda, que você está amarrado, você está carregando um peso contigo, que não tem como voltar no passado, não tem mais jeito, aconteceu, já foi, agora você pode escolher simplesmente viver a sua vida carregando esse peso, ou dizer, cara, eu quero viver minha vida, eu vou precisar viver minha vida, mas eu não quero mais esse peso na minha vida, para você sonhar com o futuro. Essa é a escolha que nós temos. Segunda coisa que o perdão perdoar é deixar Deus ser o vingador da sua vida. Deus lidar com a situação. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, mesmo o apóstolo Paulo diz o seguinte, vai aparecer no telão para você. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Uma pergunta para você. Você vê as coisas com uma perspectiva perfeita e sem nenhuma alteração? Você enxerga claramente todas as coisas na sua vida? Sim ou não? Não. Você enxerga todos os ângulos de uma situação, sim ou não? Não. Quando a pessoa tem uma ação contra você, você sabe exatamente a atitude por trás da ação, você vê o coração lá dentro do coração dela, sim ou não? Não. Quem é que vê? Deus vê. Deus vê todas as coisas, Deus discerne todas as atitudes, Deus vê todas as realidades, vê tudo que a gente não vê, Ele tem uma clareza e uma imparcialidade que a gente não tem. Deus diz, deixa comigo o negócio. Sou eu que sou o justo juiz, sou eu que resolvo, deixa isso comigo, não tente você resolver isso, não busque vingança, nunca, aliás, procure vingar-se, deixa comigo isso, a justiça é dele. Isso é importante por quê?
Tem pessoas que você não vai poder cobrar a justiça, como pessoas que já morreram, ou pessoas que se afastaram de você, que você perdeu o contato, não tem como você cobrar a justiça. Segundo, porque quando a gente busca vingança, a gente sempre comete um erro maior. Quando a gente busca vingança, eu fui machucado, então eu vou machucar de volta. Normalmente, na grande maioria dos casos, nós machucamos de volta de uma forma maior do que nós fomos machucados. Já percebeu isso? Tem uma lei na Bíblia, uma das leis mais antigas do Antigo Testamento. Inclusive, ela extrapola a Bíblia. Ela tinha em outras culturas que não eram nem bíblicas da época, que é assim, olho por olho, dente por dente. Já ouviu falar essa? Olho por olho, dente por dente. A gente pensa assim, a Bíblia dizia que se o cara furar meu olho, eu tenho que ir lá furar o olho dele. Não é isso que a Bíblia diz. Essa lei era um limitador de vingança. O que essa lei estava dizendo não é vá lá furar o olho se o teu olho foi furado. O que essa lei está dizendo assim, se alguém furou um olho seu, você só pode furar um olho dele, não pode furar os dois. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração e conhece o teu. Se alguém tirou o seu dente, deu um murro, tirou um dente seu, você pode lá tirar, no Antigo Testamento, um dente dele, mas não pode tirar dois. Porque normalmente quando nós somos injustiçados, na nossa vingança nós cometemos outra injustiça, trazendo uma vingança maior do que aquela que nós recebemos. E aí Deus diz, cara, olho por olho, é um por um, dente por dente, um por um. E daí Jesus, no Novo Testamento, que é a nossa realidade hoje, já diz vira outra face, que é outra conversa para outro dia. Então, não vai atrás do olho por olho, não. Era um limitador. Como é que eu posso perdoar de coração, hein? Como é que eu posso perdoar? Primeiro passo para você perdoar é você reconhecer o dano causado. Você reconhecer. Estar presente com os sentimentos que você tem, dizer, cara, isso me machucou, isso doeu, reconheça o dano causado. Não adianta dizer, essa pessoa para mim não existe. Existe sim, você sabe, todo mundo sabe, para de mentir para si mesmo. Essa pessoa existe, as memórias estão bem vivas na sua mente, reconheça isso e tenha acesso às suas emoções. Reconheça o dano causado. Reconheça que quando aquela pessoa mentiu para você, ela descarrilhou a tua vida, você se sentiu um idiota por ter acreditado nela. Reconheça que quando aquela pessoa roubou o teu emprego, falou mal de você, aquilo causou dano, causou prejuízo, aquilo te machucou e você carrega essa mágoa. Reconheça isso por um tempo, reconheça isso. Para perdoar de verdade, você precisa ter acesso às suas emoções, você precisa ter acesso às suas emoções. Se você disser que não existe, aquela pessoa não existe para mim, então não tem problema para ser resolvido. Então não temos que falar sobre nada, então não temos que resolver nada, porque aquela pessoa não existe para você. Não, as emoções existem, elas são verdadeiras, eu carrego isso comigo, isso me dói, eu preciso expor isso para falar a respeito disso, para que Deus possa curar as minhas emoções. Segunda coisa quanto ao perdão, a perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. Por favor, ouça isso. Se você não ouvir mais nada, ouça isso. Perdão não é primeiramente uma emoção, é uma decisão. Sabe por que eu posso afirmar isso com toda certeza? Que tem um versículo cabeludo na Bíblia, onde Jesus diz o seguinte, se você não perdoar o seu irmão, teu pai que está no céu não te perdoa. Cabeludo, né? O que a gente faz com isso? Mas se perdão é uma emoção, às vezes eu não controlo as minhas emoções. Deus, então emoções que eu não sei controlar podem me condenar diante do Senhor, isso é injusto, não está certo, nosso Deus não é assim. Isso não é nosso Deus. Ele só diz isso, perdoe para que seu pai te perdoe, porque ele sabe que perdão não é uma emoção, primeiramente, é uma decisão. Você decide em nome de Jesus fazer aquilo, e as emoções elas seguem, se submetem à sua decisão. Querido, toda a nossa vida é assim, se você for viver pelas suas emoções, você não vai trabalhar amanhã, né? O boleto vai chegar no teu correio, você vai fazer o que com o boleto? Vai jogar fora, começar uma fogueira, fazer aviãozinho de papel, né? Porque eu não estou afim de pagar boleto hoje, não estou afim de trabalhar hoje, não estou afim de cuidar dos meus filhos hoje. Gente, nós vivemos por decisões. Se você vive pela sua emoção, tua vida é uma montanha russa, nós somos adultos, não é assim que funciona o negócio. Perdão não é uma emoção primeiro, é uma decisão. Você decide, cara, porque eu estou preso? Porque o futuro que Deus tem para mim está sendo amarrado e impedido por algo do passado, com uma situação que talvez eu nem tenha o poder de lidar. Ou porque a pessoa não está aqui, ou porque a pessoa morreu, ou porque a pessoa não vai pedir perdão nunca.
E ou eu vou me desvencilhar disso para seguir, ou vou ficar amarrado nisso o resto da vida. É uma decisão, e depois que você decide, as suas emoções seguem contigo. Se você for viver a sua vida na área de perdão baseado nas suas emoções, você nunca vai conseguir ser livre. É uma decisão primeiro, depois as emoções. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, um vídeo que ilustra bem isso. Uma história muito complicada, mas que ilustra o poder de uma decisão de perdoar, tanto na vida daquele que perdoou, quanto na vida daquele que recebe o perdão. Dá uma olhadinha no telão e logo nós vamos orar. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Nós vimos nesse pequeno vídeo o rosto e a expressão de pessoas que não se desvencilharam do peso, e você vê no semblante, né? A ira, a amargura, o peso, as palavras de calúnia contra o homem que errou, machucou. Caso extremo que a gente está mostrando aqui. Mas eu estou mostrando isso para você ver que é possível você decidir perdoar mesmo em casos extremos. Você viu o que aquele senhor falou? Ele falou: o Senhor fez com que seja muito difícil para mim fazer o que eu sei que eu devo fazer. Ele não está negando as suas emoções, ele está dizendo: não aconteceu nada, não foi problema. Não, ele está dizendo: cara, está muito difícil, foi minha filha. Você fez muito difícil, mas eu não te odeio.
E eu decido te perdoar hoje. E um homem que, ao ser ridicularizado e amaldiçoado, ficou com o semblante igual pedra, desmorona em choro. Ele foi para a cadeia, pagou está pagando ainda, é por toda a vida. Mas daquele salão, daquela corte ali, saíram várias pessoas, algumas ainda amarradas, talvez ainda estão amarradas hoje. A vida travou, parou em 2003, nós estamos em 2019, a vida delas está parada lá atrás, em 2003. E aquele senhor saiu dizendo, cara, é difícil, não é fácil, mas eu decido sair daqui. Eu não posso mudar o que aconteceu, já aconteceu, não tem como voltar atrás, não tem como desfazer. O que tem como fazer é sair daqui sem estar preso e sem minha vida travar lá atrás. Queridos, eu sei que o assunto é sério. Mas a gente fala sobre coisa séria aqui, porque se isso está te prendendo, isso é sério na tua vida. E tem gente aqui no nosso meio, sem sombra de dúvida, que a sua vida travou alguns anos atrás. Porque lá você se prendeu a uma situação e você está carregando aquilo contigo e a vida não anda, não desenvolve, não vai. Deixa eu te dizer uma coisa com todo amor. Deus tem um futuro glorioso, maravilhoso para você. Esse mundo que a gente vive, ele é quebrado, cara. Por isso que um dia Deus vai voltar e vai restaurar todas as coisas, mas por enquanto ele é quebrado. A escapatória, a solução que Deus nos dá é dizer o seguinte: perdoa, se liberta disso, deixa isso comigo, eu vou lidar com isso, sou eu quem enxergo, deixa isso comigo. Se você carregar esse peso vai te esmagar, e tem gente aqui sendo esmagada com um peso que não é seu, você não tem estrutura para isso. Entendendo que Deus nos perdoou em Cristo Jesus de uma dívida impagável, Paulo diz, livra-se de toda amargura. Cara, foge, joga para longe, desfaz isso na tua vida para o teu bem, foge disso. Nós projetamos esse culto hoje. Toda a mudança que a gente fez foi para esse momento agora. E daqui a pouco eu vou te chamar para você sair do seu lugar, para você vir aqui na frente. Até tiramos uma fileira aqui para ter espaço. Primeiro culto faltou espaço, tinha gente no corredor, não faz mal. Para você simbolicamente vir à frente, dizendo, Deus, eu estou trazendo para o Senhor esse peso que está me esmagando. Eu não consigo carregar, eu não quero carregar mais. E se é verdade que eu posso cortar essas amarras, eu não posso desfazer o que foi feito, mas eu posso, esse passado não precisa me prender, esse passado não precisa definir o meu futuro, é o Senhor quem quer definir o meu futuro. Se é possível que essas amarras sejam cortadas, eu peço em nome de Jesus que o Senhor corte hoje e eu entrego-os para o Senhor. Deixa eu dizer algumas coisas antes de eu te chamar. Para alguns de vocês, você quer fugir, você quer sair correndo por aquela porta agora. Porque parece inconcebível abrir mão disso. Perdoar, pastor, você não entende. Talvez o seu primeiro passo não seja nem sair do seu lugar porque você está pronto a perdoar, mas sair do seu lugar porque você está pronto a confiar em Jesus para trabalhar em você o processo de liberação de perdão. Você está entendendo? Você talvez, eu não estou pronto, mas eu estou disposto a confiar que Deus é capaz, o Deus do sobrenatural é capaz de trabalhar em mim algo sobrenatural, só Ele para fazer. Eu estou disposto a confiar na palavra de Deus que diz que eu preciso fazer isso para o meu bem, porque eu estou me envenenando. Eu estou disposto a confiar na palavra de Deus que diz que eu estou numa cadeia e numa tortura autoimposta. Eu não quero mais isso. Eu estou disposto a confiar no Deus do sobrenatural para fazer algo novo. Eu estou disposto a confiar no justo juiz que me diz, deixa comigo a vingança. Não faça isso nunca. Se livre da vingança, isso vai te pegar. Deixa comigo isso. Se você está disposto
a confiar, disposto a dar a Deus uma chance de sobrenaturalmente nessa noite quebrar todas as correntes e as cadeias que te prendem e de transformar o teu passado e te dar um novo futuro. Eu te convido a você dar esse passo de fé hoje à noite. Eu pedi que todos fiquem em pé, por favor. A equipe de louvor vai cantar. Enquanto eles cantam, você é convidada a vir aqui à frente. Só para você entender, nós não temos pressa, não tem mais nada para fazer, só isso aqui agora. Não tem mais aviso para dar, não tem mais nada, só isso aqui. Eu vou te convidar a você vir à frente, nós vamos orar com você num determinado momento. Mas nesse momento agora eu quero que seja você com teu Pai, você com Deus. Depois nós vamos orar por você se for necessário, mas é você com Deus, é com Deus que você resolve. Não é com o pastor André, não é na PIB, não é com uma irmão de oração, é você com Deus. Então, se você quer entregar para Deus algo do seu coração, e você quer que Deus quebre correntes que te prendem, te libertando do passado, vem à frente. Fale com Deus, entregue como se estivesse trazendo para Deus. Deus, eu vou deixar aqui hoje, Deus. Eu vou trazer para o Senhor, eu vou deixar aqui, eu não vou levar. Quando eu sair por aquelas portas, eu já vou ter deixado aqui. Então, Deus, eu estou trazendo para o Senhor esse peso que está me esmagando. Eu peço que o Senhor tire de mim, em nome de Jesus. Se você quer isso, venha para frente enquanto a equipe canta.